primeiro lugar, queria agradecer o acolhimento de todos aqui, os da oposição, os da situação, os governistas, os que são contra a reforma, todos, até os que foram um pouco mais agressivos, veementes, depois vieram aqui atrás falar comigo, me deram um abraço, e eu falei para todos eles que rapidamente comentaria, mesmo eles não estando aqui. Eu gosto de falar, olhando no olho das pessoas que falaram comigo, eu sempre fui uma pessoa de papo reto na minha vida. Então, rapidamente, sobre as 4 pessoas que comentaram, um que falou que eu tinha que estudar mais sobre dívida interna, foi isso que eu fiz durante 20 anos da minha vida e que me tornou sócio de 2 bancos, sócio de um e fundador do outro, sócio de um que é o maior banco do país e fundador do outro que é um dos maiores do país. Então, talvez eu tenha que estudar mais, eu sempre acho que tenho que estudar mais, mas eu fiz isso durante 20 anos. Ao outro que falou sobre ser racista, o comentário de que a gente tem pouca representatividade dos negros aqui, isso eu falei a pedido de um dos maiores líderes dos movimentos negros do Brasil, do Frei Davi, que pediu que eu falasse isso. E eu acho que uma coisa é você ter eleitores negros e a outra é você sentir na pele o que uma parte da população sente. Um dos maiores congressistas americanos, ele diz o seguinte: eu posso passar a minha vida inteira defendendo o direito dos negros, mas jamais saberei o que um deles passa na pele. Então é a diferença entre simpatia e empatia. Em relação ao terceiro comentário de eu ser marxista, eu não vou responder, mas eu acho que isso me faz uma figura super heterogênea, né? Um ex-banqueiro marxista, isso me faz uma figura meio diferente. E eu, em relação ao comentário do Giovanni Cherini, e aí eu gostaria de começar respondendo as perguntas, ele fala uma coisa muito interessante, que é preciso ficar muito clara para todo mundo. Todos nós aqui fizemos apresentações, o Pedro, o Paulo, eu e o Fagnani, onde a gente mostra o seguinte: olha, tem essas pessoas que ganham aposentadorias enormes, aí a gente mostra o legislativo, aí mostra o executivo, mostra os políticos, não sei o quê, a gente fala, isso é uma injustiça porque isso está sendo financiado pelos pobres. Então tem uma pergunta muito simples, que é a seguinte: por que a gente vai mexer com os pobres? Não tem o menor sentido isso. Porque você não diminui desigualdade tirando do que tem mais e tirando do que tem menos. Tira só do que tem mais. Você vai jogar a criança junto quando você for jogar água suja fora. Não faz sentido nenhum mexer com as pessoas que são as pessoas mais pobres desse país. Vamos fazer o seguinte: tem esses marajás, esses caras que ganham mais, esse, foi maravilhoso o trabalho de identificar todos. Então vamos lá e para aí. Não precisa ir além um ponto, e se não me engano é um deputado da base governista que falou isso, uma opinião com a qual eu concordo completamente. O alarme sobre isso tirar verbas da saúde e da educação, a gente tem que lembrar que são verbas constitucionais e que há muito tempo a gente só gasta o piso. Então elas não estão sob risco se a gente cumprir a Constituição, que é outro ponto importante. Outra coisa é o seguinte: a gente fala que eu gasto, parece que o dinheiro some. Depois que pagou da Previdência, o pessoal rasgou aquelas notas e ele sumiu. O senhor deputado acabou de falar isso. Vale lembrar o seguinte, que o dinheiro da Previdência ele volta com um multiplicador de 1,36 no PIB. O dinheiro pago em juros volta com 0,71. Ele freia a economia. E aí só um comentário em relação ao que o professor Paulo Tafner falou. Quando a gente mexe na carga tributária, não mexe na carga tributária, mas muda a alocação dos tributos, se você tira tributos de quem paga bens e serviços, isso vira consumo na veia, porque a maior parte das pessoas que pagam isso são os pobres. Eles não poupam. E se você transfere esses tributos para a renda, é um dinheiro que fica parado, poupado, e que não vira consumo. Então, apesar de você não mudar a carga tributária, você muda o consumo, e o consumo é responsável por 2/3 do PIB no Brasil. Então, dá sim para fazer diferença sem mudar a carga tributária do Brasil. A gente tem que ficar atento em relação à produtividade, porque o mundo está vivendo uma mudança de produtividade, o Brasil ficou para trás, mas vai mudar agora também, porque as máquinas, os softwares, os algoritmos, os sistemas, eles estão tomando os trabalhos das pessoas, e uma pessoa consegue produzir muito mais. Só que esse dinheiro não está indo para a renda. Desde 1980, nos Estados Unidos, um estudo mostra que, apesar da produtividade ter explodido, a renda per capita das pessoas que trabalham sem cargos de gerência na produção não mudou absolutamente nada. Isso foi tudo para o lucro das pessoas que são as donas, que eu não posso usar mais o dono dos meios de produção, senão vão me chamar de marxista, mas o dono das empresas.
Os donos dos bancos, aliás, é engraçado, que reclamou que eu falei que os meios de produção são concentrados e depois reclamou que os bancos são concentrados no Brasil. Ou seja, falou a mesma coisa que eu. Então é o seguinte, a gente tem que entender, gente, que essa proposta, do jeito que está, ela não faz a vida de nenhum brasileiro melhor na questão previdenciária depois do que antes. Ninguém sai ganhando. Isso é importante ficar muito claro. Porque muitas pessoas que são mais pobres no Brasil, elas estão achando que a situação delas vai melhorar. E não melhora nem para aqueles que a alíquota baixa, porque ele tem que contribuir por mais 5 anos. Isso tem que ficar claro como água para todo mundo. E aí, se tomarem a decisão de mesmo assim ir, tem que ficar muito claro que, olha, decidimos jogar fora o bebê junto com a água. Por quê? Porque nós damos mais importância à questão fiscal do que essa questão da Previdência. E vamos lembrar que o dinheiro pago pela Previdência, ele vale como um dinheiro de saúde, porque o dinheiro que essas pessoas ganham, elas usam para comprar remédios. Eles valem como educação, porque o dinheiro que essas pessoas usam, eles usam para comprar livros, comprar material escolar. Quando o amigo, o Marcel, do Novo, que veio aqui falar comigo, no final, não, o do Novo era o outro, esqueço o nome dele, peço perdão. É Marcel, mas era o outro do Novo, sem ser o Marcel, o Tiago. O Tiago fala assim, mas a renda, o corte per capita. Gente, eu fiz esse ano, eu nasci e vivi dentro de uma bolha, como a maior parte de nós nasceu e viveu dentro de uma bolha. Esse ano eu resolvi fazer uma experiência de ir morar um mês numa comunidade absolutamente carente no interior do Brasil, morando debaixo de lona, morando em teto sem forro, indo trabalhar com eles, dormindo com eles. E quando você vê uma pessoa com 58 anos de idade, você acha que ela tem 80. É uma loucura, é outro mundo. E aí você tem outro ponto que é importante, Frota, eu queria que as pessoas levassem isso de coração, porque eu falo de coração, você não pode comparar os R$100 que você corta do rico com R$100 que você corta do pobre. Existe um conceito em economia que chama-se Decreasing Marginal Utility, ou seja, a utilidade marginal das coisas vai decrescendo. Os primeiros R$100 ele tem valor infinito para uma pessoa pobre. Ele faz a diferença entre viver e morrer, e não faz para uma pessoa rica. Então você não pode comparar a economia de um com a economia do outro, porque qualquer coisa que você tira do pobre faz toda a diferença. Eu acho que a gente deveria fazer, eu acho até irresponsável eu propor qual seria a minha reforma. Um lobo solitário que não tem equipe, que não é patrocinado, que paga as suas viagens, que paga tudo. Eu não sou consultor de ninguém, mas se eu tivesse que opinar, eu acho que é o seguinte, a gente não deveria mexer nada nos pobres. Se quer acabar com o tempo de contribuição, ok, mas a gente tem que fazer o seguinte, acaba com o tempo de contribuição, mas faz com que as pessoas que cumpriram os 35 anos e tem uma média de salário de pelo menos um salário mínimo, que elas possam antecipar. Faz com que as pessoas que cumpriram os 35 anos, mas estão desempregadas há mais de 3 anos, porque a gente vai ter um contingente enorme de pessoas desempregadas por causa das novas tecnologias, que elas possam antecipar com o fator previdenciário e sejam punidos atuarialmente, mas que tenham alguma fonte de sobrevivência. Vamos lembrar dos pilares. O primeiro pilar, o universal, ele é feito para a gente sobreviver. O segundo pilar, o contributivo, é feito para a gente manter o poder que a gente tinha aquisitivo. E no Brasil a gente diz que ele é alto porque o salário é baixo. Os outros países que têm reposição alta são quem? Índia, Indonésia, China, Turquia. Esses países são países que são privilegiados? Não são. É claro, a Holanda também tem, pelo motivo bom. Nós não temos pelo motivo bom, nós temos pelo motivo ruim. Em relação à capitalização, para tentar manter curta a minha fala, eu acho perigosíssimo aprovarem alguma coisa que vem com 2 linhas escritas na PEC, sem nenhum parâmetro. Vai ter um fundo solidário de um salário mínimo. Um fundo como? Quem é que vai financiar? Quem vai poder ganhar um salário mínimo? O que ele vai ter que cumprir? Ou vai ser como o ministro diz, que é o seguinte, quem estiver junto com a gente não vai deixar para trás. O que significa estar junto? Isso não pode ser feito assim, e a capitalização ela ainda tem um problema quando ela vem pura, que é o seguinte, ela magnifica, ela potencializa as desigualdades de antes. Veja o exemplo da mulher, por exemplo. Uma mulher ela tem uma carreira mais curta, porque ela também é mãe, ela tem um salário mais baixo, porque isso é um dado oficial, um salário muito mais baixo que o homem, e ela vive mais. Quando você faz o regime de capitalização e joga só a ciência atuarial ali,
Ela, que já vive uma vida laboral muito prejudicada, ela se aposenta recebendo muito menos pelo regime de capitalização. E no Brasil tem um problema, Pedro, que é o seguinte, termino aqui, finalizo aqui. Pedro, tem um problema que a troca do regime de repartição pelo regime de capitalização requer que você levante esse dinheiro no começo, porque você tem que pagar as pessoas que estão se aposentando e não está mais recebendo das outras. O que você tem que fazer para poder pagar isso? Você tem que emitir dívida. E aí é o seguinte, a gente está comparando o Brasil com os outros países que tiveram custos de troca muito maior do que imaginavam, esquecendo que nós temos a dívida mais cara do mundo. O nosso vai ser muito maior do que os outros, e ninguém está levando isso em consideração. Então, finalizando aqui a minha fala, eu digo o seguinte, que não mexamos em nada com as pessoas mais pobres, que combatamos os privilégios, que sejamos mais ainda rigorosos do que o governo, em vez de cobrar uma alíquota acima dos 39 mil de 22, não sei quantos por cento, que a gente não permita que ninguém ganhe acima do teto constitucional, que vai fazer uma economia muito maior, e que se a gente resolver acabar com o tempo de contribuição, que a gente acabe, porque realmente hoje em dia existem muitas pessoas que têm 55, 60 anos de idade e têm capacidade de trabalhar e deveriam continuar trabalhando. Mas existe também um Brasil que a maioria de nós, infelizmente, não conhece. E essas pessoas, depois de trabalharem 35 anos, quando conseguem, são pessoas que passaram o prazo de validade, passaram a sua garantia e que hoje deveriam receber de volta o mínimo de dignidade para poder sobreviver na sua velhice. É isso que eu tinha para falar. Obrigado.